Meus estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. É sempre motivo de muita alegria nos encontrarmos às quartas-feiras à noite para darmos continuidade a esses estudos tão importantes que despertam em nossas almas compreensões novas, luzes novas a respeito da vida. Qual é o papel da vida? O que é que estamos aqui fazendo? Então, esses conceitos trazidos pela doutrina espírita e essas obras de André Luiz, esse compêndio maravilhoso, A Vida do Mundo Espiritual, várias obras importantíssimas, visa despertar. Tudo à luz do Evangelho Sublime de Jesus, é porque a doutrina espírita é o Evangelho redivivo, é o Evangelho puro na sua essência, de volta, com toda a sua beleza, com toda a sua profundidade, visando despertar a alma humana para a destinação de cada um de nós. Jesus falava que somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, se Jesus somos deuses, nós temos uma destinação celeste. Então, nós precisamos tirar o nosso caminho. A metodologia do Pai é a da meritocracia. Nós temos que entender essas questões, o trilhar. E essa obra maravilhosa, A Vida do Mundo Espiritual, fora lograda a humanidade, pensado no mundo espiritual, nos diz Chico, né? Trazendo aconselhamentos e apontamentos muito importantes, trazendo situações, como visando nos orientar como devemos nos comportar diante de problemas do dia a dia, da vida, das angústias, das dificuldades, como se esse processo de aprendizado em nossas almas. Então, essa obra maravilhosa busca isso. E quem for portador, como uma espécie de repórter do mundo espiritual, o benfeitor André Luiz é o portador dessas mensagens e o receptor, digamos assim, o correio da terra, através das mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico. Então, são ensinos maravilhosos. Devemos aproveitar, beber nessa fonte fecunda, visando tornar a nossa encarnação o mais proveitosa possível. É como a escola da vida nos matriculando na escola normal, para quando retornarmos à pátria do Espírito, possamos apresentar, digamos assim, o que conseguimos lograr na escola. Aquele, como é que se diz assim, aquele boletim com as notas azuis, né, Dona Celeste, de aprovação. Isso é que é importante. Bom, só lembrando que nós estamos estudando o livro número 5 dessa coleção, chamado de Num Mundo Maior. Estamos já concluindo, estamos no capítulo 18. Esperamos, na próxima semana, estudar os 2 últimos capítulos desse maravilhoso livro. Lembrando que essa obra, ela fora, portanto, os benfeitores espirituais solicitaram a André Luiz buscar apontamentos para construir, para escrever essa obra maravilhosa, falando de questões limítrofes do homem, as angústias, daqueles que não aproveitam bem as suas missões aqui na reencarnação, já que sabemos que a reencarnação é o meio que Deus nos concede para atingirmos os fins, que é a felicidade, mas boa parte de nós, nos diz André Luiz, lá no livro dos Mensageiros, pela fala do benfeitor Telésforo, que quase nenhum de nós aproveita essas oportunidades na sua inteireza. São raríssimos, diz o próprio Emmanuel no prefácio dessa obra, quase nenhum de nós voltamos justificados, ou seja, não cumprimos aquilo que nossas reencarnações foi estabelecido no nosso mapa reencarnatório. Muito bem, então, quando André Luiz fora solicitado escrever essa maravilhosa obra, fora colocado ele na companhia do benfeitor Calderaro para acompanhar os casos, que o trabalho de Calderaro era acompanhar esses casos limítrofes de criaturas profundamente angustiadas, em estado de loucura, ou que estão beirando a loucura, uns que pensavam em suicídio. E como Calderaro tinha uma especialização de tratar com esses casos, era exatamente esse material de que necessitava André Luiz para escrever essa obra. Então, passou uma semana acompanhando os atendimentos de Calderaro para buscar esses apontamentos, né? Que André Luiz assevera de que era uma espécie dessa especialização, uma espécie de psicologia iluminativa, ou seja, de grande acuidade, de grande sensibilidade para ajudar essas pessoas. Muito bem. Então, quando, no capítulo passado, chamado No Limiar das Cavernas, André Luiz, ele acompanhou um grupo de socorro aos espíritos profundamente infelizes, profundamente sofredores, nas cavernas de sofrimento. O que significa caverna de sofrimento? Onde ficariam as criaturas com um quadro muito dramático, os chamados regiões infernais, regiões de sombras, regiões abismais, de profunda dor e angústia. E André Luiz, então, se viu, na companhia de Calderaro, num grupo que é coordenado pela benfeitora Cipriana. Lembra dela? Lá nos capítulos primeiros, um espírito de alta envergadura espiritual,
pela sua qualificação, tinha a capacidade de tocar a alma das criaturas, de mergulhar no coração das criaturas endurecidas e tocar suas almas para o despertar. Ela mesma, o espírito de grande envergadura espiritual, quando apareceu diante dos sofredores, confundiram-na com Maria, Mãe Santíssima, diante da sua imensa luminosidade. Então, era ela que coordenava esse grupo de 7 membros que desceria às cavernas, às furnas de dor e sofrimento. Então, quando André Luiz se apresentou junto com o Calderaro para a missão, fora dito então por Cipriano André Luiz que, infelizmente, ele não tinha ainda a qualificação, não tinha ainda a experiência, a vivência, o estudo para trabalhar com aquela clientela profundamente sofrida, né, de angustiados, de ignorantes, alguns bastante perigosos pelas suas ignorâncias. Entretanto, Calderaro disse, mas nós fomos aconselhados, fomos indicados para essa missão pelo benfeitor Eusébio. Nós também estudamos pelo Eusébio, aquele espírito sublime que dirige a instituição na região intermediária da Terra, que nos disse que era importante a presença, não só para buscar apontamentos para o livro. Então, nossa irmã Cipriana disse, não, é verdade, se efetivamente ele falou, se Eusébio falou, porque efetivamente é importante. Entretanto, disse ela, se, na verdade, Eusébio indicou, tem uma razão para vocês acompanharem essa missão. Entretanto, vocês não poderiam descer até as cavernas de dor, vocês não têm a qualificação. Entretanto, vocês podem seguir conosco até a região intermediária do umbral, ou umbral intermediário, segundo ela, porque lá o material que é possível de ser captado para a obra que André Luiz está escrevendo é farto demais. Ele vai encontrar tantas dores e angústias, das loucuras que ele vai encontrar, dos espíritos profundamente enlouquecidos, que terá um material ilimitado que ele pode aproveitar. E disse mais ela, se Eusébio disse que André Luiz deveria ir nessa missão, é que é muito provável que ele tenha, além dessa missão de colher esse subsídio, uma outra que ele ainda nem desconfia. Se ele indicou. E aí ficou dessa informação. Então, eles dizem, então, no capítulo anterior, que eles foram efetivamente até o limiar das cavernas. E André Luiz ficou muito impressionado com o que viu. Naquela região intermediária, um ambiente intragável, um ambiente esfumacento, escuro, uma energia profundamente deletéria, e o próprio traçou um perfil dos espíritos que habitavam aqueles sítios de dor e angústia, né? E ele fala de criaturas profundamente sofridas, loucos, a grande maioria de loucos. Então, Calderaro afirma, lembra, no capítulo 16, ele levou André Luiz a visitar um hospício, encarnados na Terra. Explicou que boa parte daquelas criaturas que estavam lá, os loucos, eram que não tinham aproveitado de forma adequada a encarnação que Deus lhes deu, com o objetivo de avançar no processo evolutivo. Ou seja, foram criaturas que cometeram graves erros no passado. E todos nós, quando retornamos à pátria dos espíritos e não cumprimos nossas missões e cometemos sérios desalinhos, males, angústias, crimes, etc., voltamos ao mundo espiritual. Quando chegamos lá, damos conta do que fizemos e ficamos desesperados, porque a nossa mente culpada é o grande tribunal nosso e nos culpa. E os espíritos voltam angustiados ao mundo espiritual, cheio de culpas, de remorsos, e rogam, nós vimos isso nas várias obras de André Luiz, rogam a oportunidade a Deus, que é Pai misericordioso, e bom para voltar à Terra, para reencarnar de novo, para aproveitar a oportunidade de desatar os nós do passado, de repacificar só aqueles que prejudicou, o que foi prejudicado por eles, visando a felicidade. Então, Deus, como é Pai misericordioso e bom, nos concede essa oportunidade sempre, né? Porque, volto a dizer, a reencarnação é o caminho para atingirmos os fins, é o meio para atingirmos os fins. Bom, então, quando voltamos, e quanto mais cometemos iniquidades quando aqui tivemos, mais a reencarnação será difícil, né? Com provas e expiações, dependendo das nossas falhas. Então, boa parte desses espíritos que estavam lá loucos no hospital eram aquelas criaturas que vieram cumprir essas missões pela bondade de Deus, mas fugiram das suas responsabilidades. Ou seja, diante das provações duras e difíceis, acharam melhor fugir, nada a fazer para vencer suas dificuldades, né? Por isso enlouqueceram, serão transfugas, fugiram das responsabilidades que lhes cabiam, visando a felicidade. Então, André Luiz Calderaro afirmou, olha, esses aqui que estão aqui, quase a sua totalidade são criaturas que fugiram das suas responsabilidades, tiveram a oportunidade e não cumpriram. Porque lá atrás, nos estudos passados, nesse mesmo livro, Calderaro explica, André Luiz, que todos nós, nosso cérebro é uma espécie de um castelo de 3 andares.
no andar de baixo, é o inconsciente, onde está a reminiscência de tudo que fizemos no passado. Tudo, né? Os males, etc. Está tudo lá, uma espécie de purão. E Deus nos dá a oportunidade na reencarnação atual, que é o consciente hoje, com a possibilidade de nos reformarmos, aquele homem velho que está lá no purão, transformarmos no hoje. E é o consciente, é o hoje, a possibilidade de transformar o passado. E nós buscamos força, energia, subsídio, estímulo no superconsciente. É através da nossa ligação com o Criador, através do benfeitor, através da oração, da prece, do trabalho no campo do bem. Mas esses transfugas, não. Simplesmente nada fizeram no consciente. Nada. E permaneceram no purão lá atrás. Então, essas criaturas que estavam lá, no hospício, os loucos, e as criaturas que os obsidiavam, são essas criaturas. Então, foi importante essa visita do capítulo 16, para André Luiz, quando chegasse lá na região intermediária do umbral, entender só, porque lá eram exatamente essas criaturas, só que no mundo espiritual. André Luiz viu as criaturas encarnadas com esse processo e viu, quando chegou lá na região do umbral mediano, aquelas criaturas, ou seja, o efeito daquela omissão deles, da perda de oportunidade na Terra. Então, André Luiz viu tudo aquilo, ficou impressionado com os quadros terríveis, né? Angustiosos, e entendeu também por que Calderaro levou ele, então, lá no hospício. Bom, então ele continua assim, ele começa hoje narrando velha afeição. Nós vamos entender que essa velha afeição é aquilo que Cipriana falou, que Eusébio aconselhou André Luiz até lá, porque existia algo além da colheita de material de subsídio para escrever o livro. Começa assim André Luiz, então, a narrar o capítulo 18, chamado Velha Afeição. Não havíamos atravessado grande distância. De onde, gente? Do umbral intermediário. Região intermediária do umbral, região de muita dor e angústia, certo? Quando eles transitando aquelas... lembra que quando o Cipriano desceu com o grupo para as cavernas, grupo de 7 pessoas, ficou André Luiz e Calderaro na região intermediária. Então, eles começaram a andar naquela... Não caminhamos muito, encontramos, disse ele, uma assembleia de velhinhos, homens velhos, se postou ao nosso lado. Ou seja, ele encontrou naquele ambiente um monte de senhores velhinhos, idosos, em espírito, naquele local. E ele começou, então, a apreciar aquele grupo, a ter ideia. Vocês lembram que, anterior, no capítulo 17, ele examinou várias daquelas criaturas que estavam ali? Assassinos, ladrões, gente cometeu graves erros. Ele até entrou na tela mental de um que tinha assassinado a esposa, que queria encontrá-la para fazer mais mal ainda. Seja, ninguém estava ali por acaso. Todas as criaturas que estavam ali é porque cometeram gravíssimos erros. Então, nessa assembleia de velhinhos, ele começou a estabelecer o perfil daquelas criaturas. Disse ele assim, mostrava aqueles velhinhos todas as carantonhas de aspecto lamentável. O que é carantonha, gente? Feições deformadas, animalescas, etc. Porque é o efeito. Estão lembrados daquela máxima de Jesus, que onde está o nosso coração, está o nosso tesouro? Muito bem. Cada nossa feição no mundo espiritual, nossos gestos e ações, são exatamente o que está no nosso coração. Ou seja, as criaturas, quanto mais infelizes, mais os rostos e corpos são deformados no mundo espiritual. Quando há informações de criaturas com mentes diabólicas, animalescas, são exatamente os corações cheios de ódio, ressentimento, etc, etc, etc. Porque a gente externaliza aquilo que está no nosso coração. Por Jesus falava que quando está no nosso coração está o nosso tesouro. A gente dá o que tem. Então, é uma característica das criaturas animalizadas, infelizes, brutalizadas, as feições. Por quê? Porque o perispírito é uma estrutura amoldável, plástica, e ele se amolda aos sentimentos. Então, por exemplo, as criaturas elevadas, as criaturas maravilhosas, têm sempre feições delgadas, belas. Por quê? Aquilo é o fruto que está em seu sentimento, em seu coração. Ele faz sentir-se isso na apresentação física. As criaturas animalizadas, brutalizadas, têm as feições terríveis, o odor que exala é de putrefação, de enxofre, etc. É narrado nos livros isso. E as criaturas mais elevadas, ao contrário, exala perfume, bondade. As roupas são belas. As roupas dos seres celestiais são belas, né? São vestimentas belas. Já as roupas das criaturas infelizes, quanto mais infelizes, roupas brutais, com mau gosto, com cores berrantes, esfarrapados, exalam um cheiro.
e a própria forma de se expressar. Quanto mais brutalizado é o espírito, mais se externalizam assim. Risadas estapafúrdias, desprezam a dor alheia, não têm sensibilidade alguma, ao contrário, riem, maltratam, etc., etc. Né? A fala é grotesca, brutal, e as criaturas espirituais, quando mais é levado ao contrário. A fala é quase como uma música, de bela, de suave, tem profunda sensibilidade com a dor alheia, respeito, buscam a caridade, buscam assistir, buscam ajudar. Por isso, quando Jesus falava onde está o seu coração, está o seu tesouro, é por essa razão. Então, ele não diz assim, aquele grupo de velhinhos com todos carantões e especulamentais, ou seja, todas feições brutalizadas, deformadas, animalescas. Bom, então, vem as feições, vem as roupas, esfarrapadas, esqueléticas, as feições terríveis, descorados, quase sem carne, cadavéricos, né? Trazia as mãos, eles todos. Aí, bem interessante. Aquele grupo tem uma característica só, essas feições. Por quê, gente? Lembra que lá no capítulo anterior, onde a Luiz falou, tudo é sintonia? Quando chegamos no mundo espiritual, a gente sintoniza um grupo que pensa da mesma forma. Então, os criminosos, os assassinos, os ladrões, buscam criaturas que têm o mesmo sentimento. Quando ele narra lá, por exemplo, as criaturas, os homicidas, que contavam coisas lastimáveis dos crimes que cometeram, e riam, se vangloriavam de fazer aquelas coisas absurdas, porque eles têm sentimentos parecidos, sintonias é um junto. E esse grupo aqui não, tem uma característica diferente. Todos eles, vamos verificar aqui, são pessoas profundamente ligadas a ter coisas. Tá? Esfarrapado, tal. As mãos cheias de substâncias lodosas, de lodo, cheio de lodo, que eles achavam, todas aquelas criaturas apegadas à materialidade, a coisas, achavam que era altamente precioso, que era a prova que estavam loucos, totalmente loucos. Confundiam aquela lama como se fosse algo muito precioso. Muito bem. As mãos cheias de substância lodosa, de lodo, que levavam de quando em quando ao peito, ansiosos e aflitos. Elevavam o peito, guardando algo muito precioso, aflitos. Aflitos por quê? Com medo que alguém venha se retirar deles, porque achavam que ele era muito precioso, com medo que alguém venha se roubar, enfim, de perder. Apego, pessoa ligada à materialidade. Tem gente que é assim, só pensa em ter coisas, não estão preocupados em significar algo para alguém. São criaturas lamentáveis, materialistas, não estão preocupados com o futuro, preocupados com hoje, ter coisas, simplesmente ter coisas. Faz tudo para ter. Né? Todo meio justifica os fins, que é ter coisas. Muito bem. Ao menor toque, diz André Luiz, até do vento. Eles ficavam com medo de perder, de cair, enfim, aquela lama que estava nos braços, que achavam que era importante, atracava seus fragmentos de lama como se fosse algo preciosíssimo, com medo de perder, colocando esses fragmentos de lama de encontro ao coração. Não podia perder aquela coisa que ele achava que era preciosa, né? Demonstrando infinito receio de perdê-lo, ou seja, um apego, né? Tinham medo de ser roubados, tinham medo de perder, de cair, enfim. Entreolhavam-se apavorados. Veja, todos eles, é importante que a gente entenda isso, é a questão da sintonia. Todos eles tinham sentimentos iguais, todos eles estavam com essa lama nos braços. Então, ele pensava igual, porque era a minha sintonia. Então, a gente olhava apavorados, com medo, como se temessem desastre próximo, de alguém vir roubar, de alguém vir levar, enfim. Cochichavam entre si, desconfiados, né? Maliciosos e desconfiados. Materialistas. A única preocupação dele era guardar aquilo que eles achavam que era um tesouro importante. Era a característica de todos eles, ou seja, grupo que se afinava, por isso estavam juntos ali. Muito bem. Às vezes, André Luiz, faziam menção de correr. Ou seja, tinham medo, para não perder aquilo, tinham menção de correr com medo. Se sair daquele local com medo de perder aquelas questões. Mas retinham no mesmo lugar, entre o medo e a suspeita. Medo de perder as coisas, medo de ser roubado. E a suspeita de quê? Qualquer pessoa que se aproximasse, eles tinham suspeita que queriam tirar da mão deles aquele tesouro. Achavam que eram ladrões, coisas dessa natureza. Né? Um deles, ou seja, um daquele grupo de velhinhos, da Assembleia de Velhinhos, ele começa a narrar uma coisa interessante. Aqueles velhinhos com a mesma característica, um deles observou em voz rouquenta: precisamos de alguma saída. Que saída, gente? Sai daquele lugar que eles achavam perigoso, que eles ser roubados, etc., etc., porque eles tinham algo muito precioso e poderoso com eles, e tinham medo, senhor, você sai dali, encontrar um lugar seguro, isso queria dizer. Não podemos, quando é longe, não podemos ficar mais aqui, disse ele, né? Aí o outro não estava preocupado só com isso. Mas e nossos negócios? Ou seja,
eles estavam naquele local, que achavam que tinham encontrado um tesouro muito importante, mas não estavam preocupados com as afeições dele, em voltar para casa, família, amigo, pai, esposa, não. O negócio dele era dinheiro, tem coisa. E o nosso negócio? Estava lá sofrendo, feito um doido, com aquela lama nos braços, achando que era tesouro, que era ouro, enfim, mas preocupado com ter. Mas quanto mais nosso negócio, estamos aqui há muito tempo. Precisa voltar para os nossos negócios, nossos comércios, etc, etc. Nossas casas de comércio, de banco, enfim. Incalculável, olha a loucura dessas criaturas, incalculável a riqueza que descobrimos. Eles achavam que tinham encontrado uma mina de ouro. Eles achavam que aquela lama que estava nos braços dele era ouro. Por isso estava pego ali sofrendo, porque eles achavam que era ouro. É loucura. De tanto se pensar só e fixar no ter coisa, a mentalidade enlouquecer, e achava que ele, todos que estavam com a lama nos braços achavam que ele era um ouro que estava carregando, né? Indicava com fania, significa orgulho. Os punhados de lodo indicava com orgulho, e que escorregava as mãos, aduncas. Aduncas significa formar de gancho, com a mão para cima, segurando a lama que ele achava que era ouro. Mas, prosseguia para o pensativo, um dos velhinhos que estava naquele grupo. Prosseguia pensativo. Todo este ouro, que era a lama que achava que era ouro, que temos conosco, permanece à mercê de ladrões. Por isso que eles queriam sair daquele lugar, que ele achava ameaçado, achava que alguém queria roubá-los, né? Deixa miserável charneca. Charneca significa naquele ambiente árido, que nada dava, aquele ambiente terrível que ele estava vivendo, né? Esse ambiente cheio de ladrões, cheio de criaturas infelizes, que efetivamente era, daquele que estava lá. Eles tinham medo de sair dali, com gente, que tinham medo de ser o ouro que eles achavam que era lama, de ser roubado, né? Disse um deles, é imprescindível, né? É imprescindível ganharmos o caminho de volta. Ou seja, podemos perder essas questões. Vamos voltar, porque aqui está cheio de ladrões, está cheio de um ambiente desse, perigoso. Aí um diz assim, isto aqui o quê? Aquele ambiente sombrio, aquele ambiente cheio de criaturas infelizes, etc., assombraria qualquer um, disse ele, porque só tem criaturas infelizes, brutais, grosseiras, ladrões, etc. Então, aqui assusta. A gente conseguiu esse ouro, a gente tem que sair daqui para não perder esse ouro. Bom, escutando, André Luiz disse, escutando aquele singular personagem, um dos velhinhos que falava sobre isso, dirigir interrogativo olhar a Calderari. E aí também é importante a gente entender isso, porque quando o André Luiz gosta da didática dele, quando ele explica algumas questões no livro anterior, não volta a repetir. Pois olha, escutando aquele personagem, aquele velhinho falar, dirigir interrogativo olhar a Calderari. Ele não perguntou a Calderari, porque os espíritos mais elevados falam por telepatia. Basta pensar que Calderari capta bem ligeirinho o pensamento dele, já viu várias vezes isso, certo? Eu até olhar o Calderari, quem me esclareceu, ele não perguntou verbalmente, não, esclareceu. Atenção, são usurários, são agiotas. E quem são agiotas, gente? Agiotas são aquelas criaturas que exploram a miséria dos outros. Agiota é aquela criatura que tem o dinheiro e procura as pessoas em desespero, que estão com dívidas graves, com problemas de saúde, por uma cirurgia, não tem dinheiro, está desesperado. O cara tem o dinheiro, cobra o que quer, de juro. Escochante, é um verdadeiro assalto, né? Aproveita da miséria dos outros. Então, aquele monte de grupo de velhinhos estava ali, todos foram agiotas, que ganhavam dinheiro à custa do sofrimento dos outros, à custa da angústia dos outros. Não estava preocupado da dor que a criatura está passando, que tem um familiar doente, que já fez uma cirurgia. Não está preocupado com o sofrimento daquela criatura, não. E emprestar, quanto mais for uma forçador, maior seria o juro. Esse é o agiota, que nada produz, ao contrário, só ganha dinheiro em cima da miséria dos outros. Por isso aquele grupo estava louco ali. Certo? Então, são agiotas desencarnados há muitos anos, disse então Calderari, explicando por que aquele grupo estava ali, agarrado a um monte de lama, louco, achando que era ouro. Porque só pensam em ter coisa, eles achavam que ele era ouro. Explicando, muito bem. Desceram, continua explicando Calderari, desceram a tão profundo grau do apego à fortuna, material transitória, nós sabemos que a riqueza material é transitória, até porque Jesus nos dizia que quando aqui viemos, e é uma coisa fácil de entender, que quando aqui chegamos, nada trazemos do ponto de vista material. Quando a gente nasce, não traz nada disso. Nem quando desencarna, ninguém leva nada material, né? Ela é fortuna material por esta razão. Entretanto, aquelas criaturas, e normalmente os materialistas, não têm essa compreensão.
Os materialistas não têm uma compreensão, por exemplo, da reencarnação, não têm a compreensão da imortalidade da alma, porque se tivesse compreensão da imortalidade da alma e acreditasse nela, não colocava a vida inteira a explorar os outros, a fazer o mal, e etc., porque um dia vão ter que prestar conta de seus atos. O materialista não tem essa preocupação. O materialista pensa que quando o camarada, a pessoa morre, acaba tudo. Não tem que prestar conta de seus atos. Eu estou pensando só no hoje. Se vão tornar os outros infelizes, se vão explorar os outros, não está nem aí. O importante dele é ter coisas, juntar o máximo de dinheiro, como se fosse levar esse dinheiro quando desencarnasse. Então, o materialista não está preocupado com o futuro, quando desencarnar, porque não acredita na reencarnação. Pensa só no hoje. Não pensa que terão que prestar conta de seus atos. Né? Então, terceiro profundo grau de apego à fortuna material transitória, que se tornaram inaptos, né? ao equilíbrio da zona mental do trabalho digno. Ou seja, essas criaturas não se preocuparam em fazer o trabalho digno, não se preocuparam com a dor alheia, se preocuparam em construir, se preocuparam com caridade, nem com fraternidade, em fazer o bem a ninguém, só com eles. São egoístas. Diz Jesus que o egoísmo e o orgulho são duas grandes chagas da humanidade. O materialista é essas duas coisas, egoísta e orgulhoso, só pensam neles, se eles estão certos, estando bem, o resto se dane. São insensíveis diante da dor alheia. Né? Muito bem. Então, eles não se preocuparam em fazer nada construtivo, ganhar dinheiro fácil, em cima das graças dos outros, não sabe fazer nada construtivo. Né? Muito bem. Por incapaz de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. O que ele está dizendo, gente? Ele aqui não volta a falar aquele conceito do castelo de 3 andares, mas está claro que está dizendo aqui. Por incapaz de acesso ao santuário interno das aspirações superiores, que é o 3º andar, onde a gente busca, através da oração, busca Deus, para nos fortalecer, para nos renovar, nos transformarmos. O materialista não está preocupado com isso, não. Continua lá no andar de baixo, no pulmão, no inconsciente. Né? Como a gente viu, aquelas criaturas do hospício que são iguais a esses aí, fugiram suas responsabilidades, são transfugas diante das responsabilidades, da oportunidade que Deus lhes deu para se renovar e transformar. Continuaram no mesmo lugar que estavam, eles contraíram outras dívidas graves. Né? Muito bem. Quando o Calderaro explicando, na crosta da terra, não enxergavam meios de se ampararem com a ambição moderada. Não, não. Ou seja, eles só pensavam em ter coisa, e nobre. Não tive nada diferente disso. Nem reparavam nos métodos de que usavam para atingir os fins egoístas. Então, a dele era ganhar. Se vai em cima da miséria, da doença, da dor, da fome dos outros, não estão nem aí. Não estão nem aí. O negócio dele é ganhar dinheiro. Certo? Disse ainda Calderaro. Menosprezaram direitos alheios, à subsistência, a paz dos outros. Não, o negócio dele era voar, arrancar o máximo possível o dinheiro dos desesperados. E encarneciam das aflições dos outros. Sensibilidade zero diante da dor do próximo. Né? Amavam, disse ele, está falando dos agiotas, viu? Que aquele contingente de velhinhos estava ali com cheio de lama nos braços, achando que era ouro. Armavam verdadeiras ciladas a companheiros incautos, no propósito de sugar-lhe as economias, locupletando-se, se assenhoreando à custa da ingenuidade e da cega confiança. Cobravam juros extorsivos, empenhavam bens, está aqui um bem, se disser até que dia você perde pela dívida. Ou seja, que sua criatura sem menor sensibilidade com a dificuldade, com a dor alheia. Né? Dona Celestial, e vocês devem lembrar, lá, por exemplo, o nosso lar, o pai de André Luiz, que era Laerte, né, altamente ligado à materialidade, tinha um amigo dele também, comerciante, que tinha uma dívida com ele, com 3 filhos doentes, uma situação dramática, que foi pedir mais um tempo para pagar a dívida e ele negou de todo jeito. A mãe de André Luiz, muito nobre, fez tudo para advogar a Nossa Senhora, não. Tem que vender tudo, inclusive o pianozinho da família. Então, essas são essas criaturas. São materialistas, não estão preocupados com a dor dos outros. Né? Muito bem. Disse ele. Tantos sofrimentos difundiam, continua explicando, esse Calderaro explicando, aquele contingente de criaturas, aqueles velhinhos estão ali, contingente, explicando por que eles estavam naquela loucura, que eram todos agiotas. Tantos sofrimentos difundiram-se, fizeram aos outros, com suas irreflexivas ações, de cobrar além do que seria o razoável, as suas insensibilidades, que a matéria mensal das vítimas, ou seja, das suas vítimas, o ódio delas, sentindo depois vilipendiadas, sentindo eles retirados dos seus bens, da insensibilidade do que passaram,
em maléficas emissões de vingança daqueles que eles exploraram e de maldição, lhes impôs etérea couraça. Etérea significa, gente, tênue. Etérea couraça, ou seja, uma pequena capa no campo das ideias. Ou seja, a mente daquelas criaturas estava envolta em uma pequena película, digamos assim, de insensibilidade, que faziam, pelo ódio dessas criaturas, que faziam com que eles, na verdade, não tivessem lucidez. Eles tivessem uma visão deturpada. Por isso, estavam com as mãos cheias de lama e achavam que era ouro. Estavam loucos, todos eles loucos, né? Como aquela turma do hospício lá da Terra. Muito bem. Assim, atordoados, aquele grupo de criaturas atordoados, fixam-se estas mentes que estão com essa couraça, né? Fixam estas nos delitos do pretérito, ou seja, do passado. Ele fica todo o tempo pensando. Lembra da história da sensação de culpa? A culpa e o remorso nos remete o tempo todo aos nossos erros do passado. O remorso nos faz voltar sempre não por onde está o ato que a gente cometeu. Ninguém esquece. Nossa mente culpada faz com que a gente volte o tempo todo. No diz André Luiz também, que essa mente culpada dos males que fizemos é uma via muito fácil do processo obsessivo. E ele sofre o processo obsessivo de suas vítimas. Por isso, esse ódio coletivado, esse ódio das suas vítimas chegam até ele, né? Muito bem. No delito do pretérito, transformando aquelas criaturas, aquelas mentes doentias, em autênticos fantasmas da avareza. A avareza é o seguinte: o avaro, são aquelas coisas apegadas a dinheiro, só pensa em dinheiro, só em coisa material. Não sei se desligar disso. Atormentar essas mentes pelas miragens do ouro. Miragem, porque o que tinha nela, na verdade, era lama, mas achavam que era ouro. Loucos que estavam nesse deserto de padecimento, naquele ambiente terrível, desarmonioso, esfumacento, escuro, com ar intragável. Já explicamos isso anteriormente, que todo aquele ambiente, como das regiões infelizes, são fruto do sentimento, do pensamento e da angústia e da dor daquelas criaturas que lá vivem. Porque o pensamento, ele amolda o fluido cósmico universal, que é um material plástico. Aqueles ambientes de dor, os purgatórios, os umbrais, as regiões infernais, é plasmado, criado pelo sentimento coletivo daquele grupo que está ali. Como também as colônias espirituais elevadas são fruto do sentimento, do pensamento, do coração daquelas criaturas elevadas que criam. Volto a dizer aquela mesma máxima de Jesus: nós tiramos, onde está o seu coração, está seu tesouro. Aí cada um dá o que tem. Aquelas criaturas, aquele ambiente todo é criado do sofrimento coletivo daquele grupo de pessoas e atrai outros iguais para aquele mesmo lugar. Muito bem. Não podemos predizer, continua explicando Calderaro. Tudo isso que o André Luiz está Calderaro explicando para o André Luiz e ele dando os apontamentos para colocar nessa obra. Está explicando o porquê daquele desatino daquela escritura, aquela loucura daquela escritura. Não podemos predizer, não podemos prever, significa isso, quando despertam dessa loucura. Quando despertam dessa situação, dessa couraça das ideias, dessa loucura, né? da situação em que se encontram. Vocês estão completamente loucos, né? Lamentei-o sinceramente, André Luiz. Agora, André Luiz vai começar a contar a sensação dele dentro daquele grupo de velhinhos loucos. Disse ele, ó, lamentei-o sinceramente, ao que Calderaro explicou. Enlouqueceram na paixão de possuir coisas, ter coisas. Gente, as coisas que temos nada levamos. O que enobrece o espírito não é ter, é ser. O que é que eu significo para as pessoas? As pessoas têm em mim respeito? Eu tenho compaixão para com a dor dos outros? Eu, na verdade, sou caridoso, fraterno, amoroso? Sou indulgente para com os erros dos outros? Sou benevolente? Isso é que é a diferença. Coisas não vai nos levar a lugar nenhum, ter coisas. O que a pessoa, o importante é o que você significa para os outros. Eu tive a capacidade de enxugar lágrimas, emprestei meu ombro para alguém vir conversar, meu ouvido. Isso é que faz as pessoas diferentes. O que eu significo para os outros? O que eu represento para os outros? Porque o que eu mando de bondade para os outros, eu recebo de volta. A gente colhe o que planta. A gente costuma dizer, é fato, a gente tem o céu, o inferno, não é só quando desencarna, não, aqui mesmo. Se eu faço bem a todos, sou caridoso, sou fraterno, vou receber. Todos mandarão para mim esse mesmo sentimento. É a colheita do que plantamos. Ao contrário, aquele só pensa é o mal, a desgraça, a miséria, a injustiça,
A agressão vai receber já aqui. Isso. É importante ter isso, né? Compreensão. Aí ele diz, continua então Caldeira dizendo: enlouqueceram paixão de possuir, acabando a sinistra aventura da carne e desencarnaram. Escravos dos monstros mentais que eles criaram. É a colheita do que eles plantaram, de formação indefinível. Quer dizer, está dizendo, vai demorar essa destruição, depende de cada um se cansar de sofrer e começar a se renovar. Muito bem. Dispunha, queria continuar essa conversa com o Calderaro, explicando aquela questão, mas quando um daquele grupo de anciões estava lá, alçou a voz no estranho concerto daquela conversaria dos velhinhos e disse assim: amigos, não seremos vítimas do pesadelo? O que significa essa expressão daquele senhor? Ele estava acordando daquela situação. Todos ali estavam achando que estava tudo normal, que ele era ouro, tudo... mas as pessoas confiaram. Escuta, nós não seremos vítimas do pesadelo? Um pesadelo, não estamos enlouquecidos? Será que isso é real? Um já estava começando a se renovar, começando a despertar, dissonante daquele grupo imenso de velhinhos que pensavam do mesmo jeito. Às vezes, disse esse velhinho que tomou a palavra, às vezes chego a supor, a pensar, que estamos equivocados. Não está, será que nós estamos vivendo uma loucura, um sonho, um pesadelo? Há quanto tempo deambulamos, andamos fora do lar? Ele pensando, poxa vida, é razoável passar tanto tempo assim longe para buscar isso aqui? Será que isso não é um sonho, não é uma loucura? Há quanto tempo estou fora de casa? Ele começou a pensar e a questionar o grupo, né? André Luiz narra isso. Aí, esse velhinho que continua é o que está despertando. Mas onde é que nós estamos? Vocês sabem onde é que nós estamos? Perguntando no grupo. Não teremos enlouquecido? Quando esse velhinho, dentro daquele grupo, começa a falar, André Luiz notou algo diferente. Aquela voz era conhecida. Olha que interessante. E aí, a gente vê a história da velha afeição. Ou seja, lembra que lá atrás Cipriana falou e também que André Luiz só foi buscar apontamentos para o livro, algo diferente? Quando André Luiz ouviu a voz desse velhinho, escutou-a, pavorosa dúvida se apoderou de mim. André Luiz ouviu, puxa, essa voz é conhecida, meu Deus, afinal, o que é essa criatura? Aí ele começou a pensar, quem estaria louco? São esses velhinhos ou eu mesmo? Porque essa voz me parece familiar. É aquele velhinho que está louco ou sou eu? Ele começou a pensar, porque essa voz eu conheço. Fixei os traços dela, olhou para aquele velhinho, que a voz lhe chamou a atenção. Mas seria possível? Ele estava conhecendo aquela criatura. Aquele espírito desventurado recordava o meu avô paterno, Cláudio. Na hora ele conheceu não só a voz daquele senhor como sendo do avô, mas quando olhou a fisionomia, identificou como sendo a pessoa do avô paterno, Cláudio. E ele ficou tocado. Imagine cada um de nós, gente. Imagine só, estarmos nós numa situação dessa, num ambiente tão dantesco como esse, e você encontra a figura de um ente muito amado, um avô. Imagine, dentro daquelas criaturas. Imagina o choque que é, né? Aí eu lembrei também que é importante, e vocês devem lembrar, lá de Laerte, o pai de André Luiz, também era altamente materialista, né? Talvez fosse, de alguma sorte, a herança do próprio pai dele, do avô Cláudio, né? Importante lembrar disso. E lembrando também que Cipriano diz, olha, se você foi chamado a esse lugar e Zé falou que você tem que vir, é que existe algo além de pegar apontamentos para o seu livro. Aí, quando dizer, afeiçoara-se a mim, ele começou a falar agora do avô, que ele achava que estava ali na frente dele. Afeiçoara-se a mim, diz André Luiz, desde os meus tempos anos, desde criança, disse ele. Disse, olha, meu avô tinha um trato glacial, frio, para com todos, porque era um agiota, não tinha sensibilidade nenhuma, extorquia e tal. Mas comigo, afagava-me bastas vezes, acariciando a cabeleira infantil, com suas mãos, que os anos haviam engelhado, envelhecido, estavam, assim, enrijecidos, velhos, etc. Seus olhos, disse André Luiz, fulguravam quando pousavam nos meus, ou seja, o avô era bem velhinho, mas quando estava diante do neto, que era André Luiz, ficava todo derretido. Ele era um frio com todo mundo, mas quando estava diante de André Luiz, ele se derretia tudo, ficava terno, ficava amorável, alisava a cabecinha de André Luiz, criança, né? Seus olhos fulguravam quando pousavam os meus, disse ele. E minha mãe, dizia André Luiz, aquela mãe, lembra da mãe de André Luiz, no nosso lar? Aquela mãe santa que ele tinha? O pai não, o pai era grosseiro, o pai era brutecido, mas a mãe era doce, era meiga. E minha mãe sempre afirmava
que só em minha companhia que ele se acalmava nas crises nervosas que lhe precederam o fim. Veja, por que, gente? É importante a gente entender isso. Por que as criaturas que cometem o mal a vida inteira, quando chega a senectude, a velhice, bate esse complexo de culpa terrível, ficam angustiados, porque têm a compreensão, deixaram trilhar de sua vida inteira fazendo mal, que perderam oportunidades, por isso são angustiados. As criaturas que passaram a vida fazendo mal, quando chegam na velhice, cai em si, viram que perderam a oportunidade, né? E esse velhinho, André Luiz lembra, o pai dele, que ficava angustiado, pesadelos terríveis, e ficava angustiado, nervoso, etc., mas só se acalmava quando André Luiz, a criança, chegava diante do avô. O avô acariciava, ficava todo derretido na André Luiz. André Luiz, isso aqui, muito bem. Porque ele sentia a culpa, o remorso por ter feito tanto mal a vida inteira. Com todo mundo ele era grosseiro, mas com André Luiz ele ficava enternecido. Não me lembrava, disse André Luiz, da história dele, do meu avô. Um detalhe, não me lembrava, eu era pequeno, disse André Luiz, com particularidades especiais. Entretanto, não ignorava, disse André Luiz, que fizera razoável fortuna, André Luiz lembra esse detalhe, em ágios escandalosos, buscando dinheiro fácil como agiota, cobrando, extorquindo pessoas. Conseguiu ficar rico. André Luiz lembra esse detalhe. Por isso justifica que o pai está ali louco, apegado àquele monte de lama, o avô, como se achando que era ouro. Né? Curtindo espinhosa velhice, disse ele, pelo excessivo apego ao dinheiro. Ele era escravo do ter coisas. O velhinho, o pai dele, era escravo ou ter coisa, quando escravo no hospital. Essa é a questão, gente. A gente precisa entender isso. Quando desencarna, você é a mesma criatura que não está encarnado. Ninguém, na verdade, muda porque desencarna. Não. Se você é uma criatura avarento aqui, você vai ser um avarento espiritual. Se é uma pessoa apegada à matéria aqui, vai ser uma apegada à matéria quando desencarna. Portanto, se pai dele, se avô dele desencarnou, que arrancou dinheiro de muita gente injustamente, vai continuar sendo a mesma criatura, enlouquecido. Ele já estava, quando velhinho, com esse sentimento do apego à coisa, e lá também. Contubara-se, disse André Luiz, nos últimos tempos do corpo, velhinho já, e via delatores. Ele achava que todo mundo não quer delator. Todo mundo chegava lá para visitá-lo, ele achava que denunciar ele pelo mal que ele fez no passado. Os ladrões, alguém que queria se beneficiar do dinheiro dele. Se as pessoas materialistas, eles desconfiam de todo mundo, não confia em ninguém. Acha que alguém denunciado uma coisa que ele fez no passado, ou que quer roubar ele, não tem confiança em ninguém. E se isola as pessoas, não tem amizade com ninguém. Né? É isso que o avôzinho dele era assim. Né? Ladrões em toda parte. Ele, só na presença de André Luiz que ele se sentia todo enternecido. Tinha uma confiança, uma profunda identificação com André Luiz, pequenininho. Disse ele, aflito, o avôzinho dele aflito, na época de morrer. Meu pai, sim, aflito o pai dele. Quem o pai? Lembra de Laerte? Aquele pai que era parecido de alguma forma com o avô? Transferira o avô para a nossa residência, a residência de André Luiz quando pequeno, onde minha mãe o exilou, o acolheu. Lembra que a mãe dele era um espírito nobre, grandiosa, maravilhosa? Muito bem. A vencer. Ajudou ele a vencer, auxiliou ele a vencer o diário dele padecimentos. Ela, com sua grandeza d'alma, acolheu-o com muito amor. O pai do marido de Laerte e o avô de André Luiz, que via cheio de angústia, cheio de sentimento infeliz. E ele, a mãezinha, acolheu e ajudou a vencer suas dores nos últimos tempos de vida. No momento, no instante, André Luiz lembrou a memória do seu decesso. André Luiz lembrou o dia que ele, o avô Cláudio, faleceu. Olha que descrição importante para a gente entender o quadro das criaturas que morrem amargurada, que morrem com o coração cheio de culpas. Trouxeram, disse André Luiz, do colégio, pequenininho André Luiz, onde fazia o curso secundário, para oscular-lhe, para beijar-lhe as mãos frias pela última vez. André Luiz lembrando do dia em que o avô Cláudio desencarna. Diz André Luiz, nunca esqueci de sua impressionante máscara cadavérica. Por quê? Gente, as criaturas que morrem em paz, morrem tranquilos, em paz. A fisionomia de paz, de harmonia, de equilíbrio, de tranquilidade. Já aqueles, ao contrário, com o coração cheio de culpa, morre angustiado. As feições retratam isso. Por quê? Porque ele está na divisa. Já está antevendo o que vai ver do lado de lá. A culpa, o medo com o desconhecido, etc. A angústia, né? Então, André Luiz nunca esquece das feições do avô quando desencarnou.
as mãos recurvadas para cima, como segurar as coisas, como estava lá, né? Como segurar as coisas materiais, né? As mãos recurvadas para o peito, parecia guardarem, ansiosamente, com medo, algum tesouro oculto. E nos olhos vítreos, de vidro, né? Vítreos, que mãos piedosas não conseguiu cerrar. Ele não conseguiu fechar os olhos, com os olhos abertos de vidro, de pavor, de angústia, e com as mãos para cima, como se segurasse alguma coisa de encontro ao coração. Né? Vagueava o pavor do ignoto, do desconhecido, disse ele. Ele estava profundamente apavorado com o que encontrar, ele não imaginava. Eu sei, está angustiado porque sabia que não ia encontrar boas coisas, porque não fez boas coisas naquilo. Como se acometessem trágicas visões do além. Por quê, gente? Nós sabemos que na divisa do além vem receber aqueles que nos amam e aqueles que não nos amam. Certamente, muito provavelmente, o pai, o avôzinho dele, estava vendo a turma que estava chegando do outro lado. Quem? As suas vítimas, possivelmente, que vinham cobrar as contas. É como retornar de uma grande viagem, meus amigos. Encontramos no aeroporto ou na rodoviária quem nos amam. Também aqueles que não nos amam, vão cobrar as dívidas. Quando desencarna é mais ou menos assim. Vamos encontrar do lado de lá alguém que quer tirar satisfação conosco ou alguém que vem receber de braço aberto e você fez o bem. Lembra que tem uma passagem importantíssima de quando o Dr. Bezerra desencarna. O emissário de Maria, no hospital, mostra ele uma multidão de criaturas lá fora do hospital. Ele vai na sacada do hospital e vê aquela multidão de criaturas. Ele pergunta, mas quem são? Essas criaturas são aqueles que você beneficiou quando passou pela Terra. Estão aqui para lhe receber. Então, aquele a quem fazemos o bem estão lá para nos receber. Também aqueles que não nos amam também estarão lá. Por isso, o pavor dele era imenso. Vagueava o pavor do ignoto, sim, em trajes do além, para onde for arrebatado a contragosto. Ou seja, ele tinha medo de morrer. Por que tinha medo de morrer? Porque sabia que não fez coisas boas e ia encontrar do lado de lá quem ia cobrar dele as contas. Muito bem. No curso do tempo, disse ele, André Luiz, vinha saber que meu avô deixara valiosos patrimônios financeiros, né, rico. Que nós, ou seja, a família, e é uma outra coisa importante, meus parentes, dissipamos, se mesmo gastando, ele passou a vida inteira gastando fortuna para ter coisa, e a família, quando ele morreu, gastou, torrou tudo. Dissipamos em nababescas fantasias. Viagem, divertimento. O avô passou a vida inteira juntando tudo quanto era centavo para garantir a família futura. E eles, quem não fez esforço para isso, gastou tudo, torrou tudo, sem se preocupar com nada. E aí, nós vamos ver, lá em outras obras de André Luiz, as pessoas que só pensam em ter coisas e não passam valores morais de amor, de fraternidade e de conduta para os filhos ficam materialistas também. Primeira coisa, quando o pai morre, é a briga pela herança. Cada um fica se matando uns dos outros, fazendo golpe aqui e acolá, que perturba profundamente quem morreu. A angústia é terrível. E nem sequer faz uma prece pelo que se foi, que passou a vida inventando coisas. Não está nem aí. Eles são materialistas também. Não tem valores da alma. São materialistas, né? E causa profundo sofrimento a quem vai. Nós já vimos isso nas outras obras da Luísa. Não explica aqui, mas isso é fato. Né? Muito bem. Tornando ao pretérito, disse ele, reconheci que vigoroso laço me unia àquele desgraçado que ainda sofria o pesadelo do ouro terrestre. Ele vendo o avô naquelas circunstâncias, disse, olha, lembro que um laço que nos unia muito, que existia carinho do avô para com ele, né? No passado, né? Do ouro terrestre, carregando placa de lodo que premia eternamente o coração como se fosse ouro, a mão cheia de lodo. Enquanto as reminiscências, as lembranças me enchiam aquele instante, gritava-lhe um companheiro difícil. Lembra que o avôzinho Cláudio estava dizendo para aquele grupo? Mas será que a gente não está enganado, gente? Será que não está passando por um pesadelo? Quando ele falou isso, foi um protesto. Jesus estava todo louco. Só ele estava acordando desse pesadelo de alguma sorte. Né? Aí, quando alguém do grupo disse, pesadelo? Mas nunca, nunca. Ô, Cláudio, não te sensibilize tanto. Quando ele falou o nome Cláudio, aí André Luiz teve a certeza que efetivamente é o avôzinho dele. Seu nome foi pronunciado. A confirmação. Até André Luiz estava vendo, achando parecido, a voz parecida. Quando falaram o nome, aí, a confirmação. A confirmação estarrecera-me. Quis gritar, mas não pude, disse André Luiz. Compreendendo quando ocorria ao meu intento, meu íntimo, Calderaro amparou-me
e é um baque muito grande. Imagine passar cada um de nós uma situação assemelhada a esse, encontrar um ente muito querido, muito amado, numa situação de sofrimento profundo desse, né? Amparou-me, disse assim, André, já sei de tudo. Eu acredito sinceramente que Calderaro, antes de vir, já sabia de tudo isso, né? Esperou para o momento certo para essa revelação acontecer. Entendo, disse Calderaro, agora a significação da tua vinda a essas paragens, ou seja, o motivo. Esse era o motivo. Além de pegar apontamentos para escrever essa obra, que era o grande objetivo de André Luiz se encontrar na companhia de Calderaro, a ida dele àquele sítio tinha um outro objetivo, que era exatamente socorrer esse avôzinho que estava lá em busca de ajuda e que era alguém que tinha ligação afetiva muito grande com André Luiz, porque nada acontece por acaso, o acaso simplesmente não existe, né? Muito bem. Disse então Calderaro, irmã Cipriana tinha razão, quando ela disse que a vinda dele não foi por acaso aquele sítio, né? Não temos tempo a perder, disse Calderaro. Por quê? Disse ele. Olha, o velho revela-se receptivo. Por que é receptivo? Porque é o único daquela assembleia de velhos que estão ali que questiona se não estão loucos ou não. Os outros estão achando, não, que conversa é essa? Que história? Não, que pesadelo com nenhuma. Só ele estava receptivo, só ele estava começando a questionar aquilo. O outro estava receptivo à mudança. Receptivo à mudança. Então, quando ele está receptivo, começou, então, a entender que provavelmente estará em erro. Sei, Caldeira, ele, Cláudio, começou a ter em erro, que talvez respire a atmosfera de pesadelo cruel. Ajudemos você. O que quer dizer, Caldeira? Ele está despertando, ele está começando a entender que não era para estar aqui, que aquilo era um erro, que aquilo era um pesadelo. É hora de ajudar para que ele se liberte. Estava preparado. E por que ele estava preparado é que, efetivamente, André Luiz veio. André Luiz não viria ali para só ver, ele não poder ajudar, ficaria uma angústia imensa. Não. As coisas acontecem quando tem as suas razões. Ou seja, André Luiz veio ali porque ia encontrar o avô, e mais que isso, ele estaria em condições de despertando para a renovação. Essa é a grande questão. O acaso não existe. Use auxiliar-lhe a visão, disse Calderaro. Significa auxiliar-lhe a visão? Lembra que fora dito lá atrás que ele tinha uma espécie de uma pequena couraça fina, tênue nos olhos, que ele não conseguia perceber a realidade pela loucura, e as visões dele não conseguia enxergar sequer André Luiz, e muito menos a Calderaro. Por quê? Porque a diferença de vibracional, então, colocar os fluidos nos olhos dele ia possibilitar enxergar André Luiz e Calderaro, e também ganhar um pouco de lucidez para poder ser assistido, né? O auxiliar a visão, para que nos enxergue. Até então, ele não estava assistindo pela diferença vibracional, né? Aí fica imaginando a angústia de André Luiz numa situação dessa, né? Aflito, segui. Aflito, sim, porque era uma emoção muito grande, né? Imagine, qualquer uma situação dele. Segui o dedicado orientador Calderaro, que passou a aplicar recursos fluídicos nos olhos embaciados, que não conseguia enxergar nada, do avô, né? A entidade, o avô, com o providencial fluxo das forças, do fluido que está chegando à visão dele e à mente, ganhou provisória lucidez. Começou a ter um certo equilíbrio e, ao mesmo tempo, começou a ver. E viu-nos, disse André Luiz. Afinal, gritou ele perante os colegas, estarrecido, porque nenhum daquele grupo de velhinhos estava enxergando nem André Luiz, muito menos Calderaro. Só ele, Cláudio, estava vendo. Que luz diferente. Por que luz diferente, gente? Aquele ambiente era um ambiente escuro, enegrecido, brutal. E a vida vê luz? O senhor estava vendo? E aí os amigos dele disseram, esse cara tá mais louco que todo mundo aqui, porque como é que ele está vendo luz se ninguém está vendo? Né? E ele, esfregando os olhos, acrescentava, Cláudio, dirigindo-se a nós. De onde vindes? Quem são vocês? São padres, por acaso? Né? Aludia, talvez ele imaginava, dizendo André Luiz, que ele era um padre, porque ele, André Luiz e Calderaro estavam com túnicas alvas, diferente das roupas farrapadas do grupo, né? Que apresentava. Então, de imediato, achou que André Luiz e também Calderaro eram padres, né? Avancei, leste, ou seja, rápido, e indaguei. Meu amigo, André Luiz, estava angustiado, conheceu a voz, achou as feições, vou chamar de Cláudio. Meu amigo, sois Cláudio M. Você disse o nome dele todo. Por que André Luiz aqui não diz o nome dele todo? Porque lembra, quando esta obra foi escrita, a Nosso Lar, etc., a família André Luiz ainda era viva no Rio de Janeiro. Certo? Então, ele não diz o nome todo para não identificar, no caso do problema.
Sois Cláudio M., antigo fazendeiro da vizinhança de V, se dissesse meu local, também seria uma pista que ainda não quis revelar. Certo? Sim, disse Cláudio. Conheces-me? Vocês conhecem-me? Quem são vocês, afinal de contas? Em atitude de alívio, ajuntou com inflexão comovente. Ou seja, de repente, ele que só via aqueles infelizes ali, não enxergava nada além disso, encontrou alguém iluminado. Falou o nome dele, perguntou, reconheceu ele, ficou um alívio muito grande. Né? Disse, ó, desde muito, comecei a contar a história dele. Cláudio, desde muito estou preso nessa região misteriosa, disse ele, cheia de perigos e de monstros. Por que monstros, gente? Porque as criaturas estavam ali com feições monstruosas, deformadas. Perigos por quê? Porque todas as criaturas que estavam ali eram malfeitores, ninguém estava ali era iluminado, ao contrário, malfeitores, né? Mas abundante em ouro. Ele ainda continuava achando que aquele que estava ali, cheio de lama, era ouro, que não tinha ainda percebido. Ele vai perceber na frente. Mas abundante em ouro, uma região rica, de muito ouro, disse ele. Vossa palavra me reanima, disse ele. Vossa palavra de quem? De André Luiz e Calderaro. Reanima o quê? Me conheceram, que bom que vocês vieram aqui. Isso pode me socorrer, né? Ó, disse Cláudio, por piedade, ajudai-me a sair. Quero voltar para casa, disse ele. E ajoelhado agora, de braços estendidos para mim, repetia, quero voltar, quero rever meus, sentir-me em casa. Novamente, abracei-o com pungido de André Luiz e, sem desejar chocá-lo com inoportunas revelações, expliquei-lhe. André Luiz, então, colocou a ele com certo cuidado, mas esclarecer, meu amigo, Cláudio, sois vítima do lamentável engano. Você não está são. Não é isso que você está imaginando. Vossa casa, meu amigo, cerrou-se, fechou-se com seus olhos fixos. Você morreu, você não está mais vivo, ele achava que estava vivo. Sua casa fechou-se com seus olhos físicos, que já desapareceram. Os olhos que você está me vendo aqui são os olhos do espírito, não é mais os olhos da carne. Você já morreu, meu caro, disse ele. Encarceraste o espírito num sonho, num pesadelo. Vão de mentirosas riquezas. Ou seja, você, uma fantasia, da sua loucura. Não há riqueza que você está imaginando, não há ouro aqui que você está imaginando, não. A morte, disse ele, vos arrebatou a alma do homicídio carnal. Você não pertence mais àquele mundo, disse André Luiz. Não, você não pertence àquele mundo. Você está no mundo dos espíritos, você já morreu. Vai mais de 40 anos que você morreu e ninguém ainda não sabe que morreu. Mais de 40 anos você está aqui nesse ambiente, louco, achando que está vivo. Não, você morreu faz mais de 40 anos, disse ele ao avô. Né? Então, Cláudio, esbugalhando os olhos, angustiados, não relutou, caiu em si, na realidade. Ganhou uma certa lucidez com a aplicação dos fluidos, pensou a vê-los, não duvidou, efetivamente. Entendeu que, efetivamente, aquilo era um pesadelo, uma loucura, né? Desatou num pranto convulsivo, só chora muito, deixando o coração de Luiz dolorido, e não é fácil, né? Bem o sinto, caiu em si. Realmente, agora eu entendo isso mesmo. Murmurou, inspirando de compaixão. Ou seja, ele caiu na realidade, né? Entendeu, efetivamente. Depois de 40 anos desencarnado, não tinha entendido nem que estava desencarnado, ele achava que estava na viagem, queria voltar para casa. Ele achava que tinha encontrado uma mina de ouro muito grande e queria pegar aquilo e levar para casa. Queria voltar para um negócio para a família, né? Tenho a cabeça esfogueada, disse ele. Não consigo raciocinar com calma. Mas e o ouro, disse ele, que eu juntei com tanto suor. Ele ainda continuava achando que ele era uma mina de ouro, que estava cheio de ouro na mão. André Luiz. Reparai, Cláudio, nas suas mãos, meu amigo, olha o que você pode ver. Reparai, agora, que divina claridade lhe bafeja o espírito. O patrimônio acumulado a custo das dificuldades alheias, ou seja, você passou a vida inteira compuscando, retirando, usurpando o patrimônio dos outros indevidamente, cobrando juros escoxantes, etc, etc, etc. Então, essa loucura, disse ele. Converteu-lhe em lodocentos detritos. Ou seja, isso aqui que você acha que é ouro, na verdade é lama. Não, nada disso é verdade. Você enlouqueceu, porque explorou tantos outros, está cuidando que plantou. Nota aí, meu. Nota aí, disse ele. Olha aí direitinho com calma. Meu avô, pois, disse ele, a contemplar as massas de lama que abraçaram e gritou horrorizado. Ou seja, ele descobriu que efetivamente não era ouro coisa nenhuma. Com a lucidez mínima e com a visão agora, ele entendeu, caiu em si, que aquilo tudo era lama de verdade. Caiu em si, aterrorizado. Em seguida, disse ele, colocando os olhos
lacrimosos, considerou o avôzinho dele. Será o castigo? Começou a questionar, a cair em si. Será o castigo pelo que eu fiz? Disse ele. Minha falta para com Ismênia exigia punição. Aí ele foi contar o drama. Além de ser um agiota que enganou muita gente, cometeu um crime grave contra essa senhora Ismênia. Ah, será um castigo? Disse ele. Como os soluços lhe asfixiavam a garganta, perguntei. André Luiz também estava emocionadíssimo, né? Engasgado aqui. Disse ele. A quem se refez? Quem é Ismênia? Perguntou André Luiz. Quem é essa criatura que prejudicou? Ah, meu amigo, é a minha irmã. Olha aí, minha irmã, cujos direitos expediei. Roubei-a, tirei dela os recursos que ela tinha. Olha que absurdo. Essa culpa era imensa, imensa. Dos crimes que ele cometeu, essa era o mais grave. Sensibilizando intensamente, André Luiz prosseguiu. Ah, como vocês dois aí, com essas túnicas claras, etc., só posso enviar de Deus. Sou enviado de Deus e ouvi minha confissão. Quero confessar, quero desabafar, botar isso para fora do meu coração. Olha, disse ele. Ao morrer, meu pai confiou-me uma irmã. Meu pai desencarnou e confiou a mim uma irmã, que não era filha legítima de nossa casa. Ou seja, era uma filha, era um filho de um outro casamento. Ou seja, ele, Cláudio, era filho único. O pai teve um filho com outra pessoa, com outra senhora. Mas a mãe dele, santamente, a mãe de Cláudia, criou com muito carinho, disse ele. Minha mãe, dedicada e santa, criou essa mulher, essa menina, essa jovem, com o mesmo infinito desvelo que a mim mesmo. Você criou como filha legítima, deu todo o amor e tal, e tal, e tal, 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 tal. Tudo. Entretanto, disse ele, quando me vi, porém, sozinho, quando o pai morreu, a mãe morreu, etc., escorraceia do ambiente doméstico. Provei que ela não partilhava dos meus laços consanguíneos, era filha legítima. Provei da justiça, para melhor senhorear-me da fortuna, do dinheiro que meu pai nos deixou. O pai deixou para ela, para Ismênia, e para ele, eram os únicos dois filhos. E quando o pai morreu e a mãe, que criou com todo o amor, mesmo não sendo mãe da menina, e o pai confiou a ele, pediu que ele ajudasse a irmã, aí ele, não, ela não é minha irmã legítima, não, provou e ficou com o dinheiro do pai todinho. O pai que era rico, tinha muito dinheiro. Olha que coisa absurda. A pobrezinha Ismênia implorou e sofreu, implorou que o irmão não fizesse isso, até porque o pai tinha recomendado, a mãe tinha recomendado, né? No entanto, releguei-a a miserável destino, cioso, com ciúme da sólida base financeira que me havia conseguido. Seu pai era milionário, tinha muito dinheiro, e ele queria ficar com todo o dinheiro. Deserdou a irmã, deixou ela na absoluta miséria. Esse é o perfil dos materialistas. Não pensa nas consequências dos seus atos. Eles acham que vão desencarnar e vão ter que encontrar-se na frente para prestar contas. Não pensam nos outros. São egoístas, só pensam nele. São egoístas. Ele está no bem, mas se dane. Não se preocupou em deixar a irmã na miséria, mesmo com o pedido do pai e da mãe. Olha que coisa impressionante, né? Fiquei rico, disse ele, confessando. Fiquei rico, o pai tinha dinheiro, o pai tinha deixado para eles dois, fiquei rico. Multipliquei os cabeçalhos, ganhei sempre, porque pegou esse dinheiro e foi para a agiotagem, para ganhar mais dinheiro ainda. Né? E fixando as mãos enodoadas, sujas, não significa isso, que havia conseguido. As mãos enodoadas, prosseguia amargurosamente. E agora? E agora? Angustiado, porque finalmente entendeu que é hora de pagar a conta. E agora? Ia consolá-lo, disse André Luiz. Abrir-lhe o coração. André Luiz estava angustiado com aquela situação, com aquela informação toda, tentando consolar o avô, diante da angústia toda. Estava sofrendo muito, viu? Eu vou sofrendo. Comovido até a lágrima, mas Calderari, porém, me fez imperioso gesto, recomendando silêncio. Ou seja, a sabedoria dos grandes espíritos. Não é a hora ainda, André Luiz. Tudo tem seu tempo. Tenha calma. Vai chegar o momento. Deixa ele continuar a dizer. Meu antepassado avô continuou descortinando-me novos campos de sentimentos. Aí ele começou a dizer, escuta, mas onde viverão os meus parentes, disse ele, cujo futuro me preocupava. O que quer dizer que me preocupava? Rajei, ganhei tudo, juntava tudo, pratiquei ilegalidade para que minha família tivesse dinheiro. Me preocupei muito com eles. Por que eles não me assistem? Por que ele não faz uma prece por mim? Onde é que estão eles, afinal de contas? E aquela história que eu falei, não se preocupou, só se preocupou em deixar bens materiais, mas não os bens do espírito.
Ninguém pode dar o que não tem. Se ele não deu exemplos à família de bondade, fraternidade e caridade, quando deixou um monte de dinheiro, ele foi torrar o dinheiro dele e acabou-se. Não tinha a menor preocupação. Era materialista igual a ele, não estava preocupado com o futuro. Não. Porque as pessoas acham que morre, vira santo, vai para o céu. Não existe isso, né? Mas onde é que estão eles, afinal de contas? Onde rolará a religião? Onde é que está a minha família? E onde está o dinheiro que eu amontoei penosamente para eles? Onde é que está esse dinheiro? Esquecendo a minha própria alma. Esqueceram, porque não tem valores materiais, espirituais, só tem valores materiais. Onde respirará minha irmã? Aquele que abdicou, Ismênia. A quem despojei de todos os recursos. Ele pensou a questão, onde é que está esse povo? Meus filhos, meus netos, minha irmã, onde é que se encontram? Porque não me ensinaram na terra, ele agora lastimando, porque não está na terra, que a vida prosseguia além do sepulcro. Aí a importância da doutrina espírita, por exemplo, despertar despertar do materialismo, entender que a vida é uma continuidade, Deus nos cria para sermos ser felizes, mas é uma continuidade. A felicidade é uma conquista de cada um de nós, é uma conquista do espírito. E todo bem ou mal que fizer agora terá consequências. Então, a doutrina espírita é importante. Então, Cláudio lamentou por ninguém ter dito a ele que a vida continuava. Não aprendeu isso. Estarei, disse ele, estarei efetivamente morto para o mundo ou louco e cego? Ele precisa se questionar. E André Luiz ouvindo essa informação, e Caldeira também. Ah, mísero que sou, miserável que sou, disse ele. Quem me socorrerá? Já que minha família esqueceu de mim, não tem uma oração, não tem uma prece, não. Todos esqueceram de mim. Deixei dinheiro, deixei tudo, me preocupei, juntei muito de dinheiro, mas ninguém se lembra de mim. Alongando os braços ressequidos, suplicava, tenha piedade de mim. Meus pais foram levados ao túmulo há muitos anos e meus filhos certamente me esqueceram. Qual é a pergunta dele aqui? Meus pais, onde é que eles estão? Não morreram antes de mim? Por que não me procuram? Por que não me procuram? E meus filhos? Esqueceram de mim. Só me preocupei de deixar coisas para eles, nada significava para eles a não ser dinheiro, valores, né? É isso que ele quer dizer. Demorando, sim, dizendo, estou desprezado, sem ninguém. Valei-me, emissário do Eterno, que eles achavam que André Luiz e Calderaro eram os emissários de Deus, e então estava pedindo socorro a ele. Valei-me. Não abandoneis um ancião traído em suas ambições e propósitos. Então, não nos abandone. Já que minha família me abandonou, agora que me reconheço, caiu a ficha, em outras palavras, tenho medo, muito medo, já que agora eu reconheço, entendo que estou morto, entendo que eu estou cuidando do que plantei, agora tenho medo do futuro, o que vai acontecer? E me ajudem, pedir socorro. Demorando em mim um olhar, ele, que grossas cortinas de lágrimas embaçava, observou. Isso era Cláudio, chorando e olhando para ele. Meus familiares esqueceram o devotamento. Que devotamento, gente? Esqueceram que eu passei a vida inteira juntando dinheiro para eles, pensando na felicidade deles, disse ele. Porque isso que dá eles valores morais. Só aí disse ele, olha que coisa interessante. Imagine um de nós numa situação como essa. Minha família esqueceu. Só uma pessoa, disse o avô, no mundo se recordará de mim e se interessaria, estenderia mãos protetoras se soubesse meu paradeiro. Olha só. Escuta André Luiz escutando uma situação dessa, né? O avô sofrendo, só uma pessoa no mundo. Isso é uma boa expressão de ternura, porque ele tinha muita ternura por André Luiz, na Massa Dolorosa escreveu. Meu neto André Luiz era a luz de meus olhos. Lembra que eles lá atrás, que era a única pessoa que ele se sensibilizava, que se desmanchava na frente dele? Agora, se meu neto soubesse onde eu estou, será uma pessoa que se preocuparia comigo. O resto não, porque não vinha amor, não vinha delicadeza, não vinha sentimento dos outros. Só meu neto, que era a luz de meus olhos. Muitas vezes, disse ele, os carinhos dele, de André Luiz, me inquietava o torturado pensamento. Ou seja, ele, quando chegava, era uma felicidade para mim. Disse ele. Ele está justificando agora porque só André Luiz poderia pensar nele e tal. Em muitas ocasiões, disse ele, manifestei em casa o desejo que ele se consagrasse à medicina. Ou seja, ele dizendo que desde criança, ele, avô, pensava, desejava que o neto, pequenininho que era criança, fosse médico. Destinei-lhe um legado para esse fim. Ele deixou dinheiro, inclusive, para pagar a faculdade de André Luiz, para que crescesse em medicina. Olha que informação importante. Agora, lembrem-se disso, gente, num ambiente daquele, ele profundamente sofrido, num ambiente
determinador, dizendo isso a André Luiz. André Luiz, na frente dele lá, sem poder dizer ainda que ele era o neto. Disse ele. Pretendia vê-lo fazendo bem, pretendia, diz o avô, pretendia ver André Luiz formado, ser médico, fazendo bem que eu, homem ignorante, não soubera praticar. Mas eu tinha essa esperança que meu neto, que eu deixei dinheiro para ele fazer a medicina, para ele fazer a faculdade, que ele pudesse ser essa pessoa boa. Frequentemente me assaltava o remorso pela extorsão que fiz a minha irmã, a Ismênia. Vinha a culpa, porque a culpa, a nossa mente culpada, o tribunal mais inclemente de todos. Contudo, disse ele, consolava-me, justificava, entre aspas, com a ideia de que o neto do meu coração, que era André Luiz, de algum modo, gastaria o dinheiro que indevitavelmente tirara dela, educando-se como convinha, para benefício de todos. Ou seja, eu me consolava de alguma sorte, mesmo sentindo uma culpa imensa, porque pagando a faculdade André Luiz, se ele fosse utilizar ser um médico do bem, fazendo o bem e o amor, me consolava de alguma sorte, que o dinheiro que eu arranquei de minha irmã indevidamente iria ser útil e ia fazer um bem a alguém. Seria André Luiz, médico, ele dizendo, um benfeitor dos pobres e dos doentes, disse ele, como médico, né? Espalharia sementes dadivosas, onde minha existência inútil espalhara pedras e espinhas de sensatez. Ou seja, ele, eu me ficaria tranquilo. Porque ele, certamente, um médico sensível, etc., iria fazer o bem aos pobres, doentes, sabe? Espalharia, portanto, o bem que eu não consegui fazer. Meu neto, disse ele, imagine, dizendo tudo isso à frente de André Luiz, está com o coração apertadíssimo. Meu neto seria belo, querido, respeitado, disse ele, o que eu não pude ser. Enxugando a copiosas lágrimas, indagava em voz súplice. Cláudio, a eles, André Luiz e Calderaro, com a atenção presa nos meus gestos. Ou seja, ele, olhando André Luiz, angustiado, doido para dizer ao avô o que estava acontecendo, que era ele olhava e continuava a suplicar. Quem sabe se vós, disse Cláudio, vocês dois, mensageiros de Deus, poderiam levar meu neto, André Luiz, a tremenda notícia dos males que me devoram. Né? Disse ele, se levar essa notícia, pode ser que ele se apiede de mim e faça orações. Então, assim, dizer, porque eu não mereço o afastamento dessas masmorras, aquele ambiente terrível em que enlouqueci. Não mereço, porque eu fiz um mal muito grande. Mas ser-me-á consolo saber que André Luiz tem ciência de meus padecimentos. Se souber de um padecimento, fará orações, rogará a Deus por mim. Imagine fazendo isso diretamente a André Luiz. André Luiz, meu peito como que arrebentara numa torrente de pranto irreprimível, disse ele. Sim, dizendo, não mais valer os sinais de Calderário. André Luiz, a emoção chegou a um ponto que não dava para segurar, diante daquela circunstância toda. Ouvir naquela situação, que a família esquecera, e etc., que a única esperança dele que tinha era em André Luiz, e falou que custeou a universidade dele, que achava que ele poderia fazer o bem, que ele não conseguiu fazer, enfim, e que pedia ao final para aqueles dois que ele não sabia que era André Luiz, que levasse a notícia de André Luiz, que podia se condoer dele, né? André Luiz, não mais valer os sinais de Calderário para que me contivesse. Não foi possível mais, não deu para conter mais. Meu peito, disse André Luiz, como que arrebentara num torrente de pranto irreprimível, ali. Não me achava uma Assembleia Superior. Não, eu estava ali no umbral, eu estava ali na região dos umbrais medianos, de dores, sofrimentos, não, cujas emissões de energia nessas Assembleias Superiores me sustentaria até o fim no combate educativo de autodisciplina. Não deu mais, não, disse ele. Mas diante de deploráveis remanescências das paixões terrestres, daqueles acontecimentos, né? Lembrei-me de André Luiz, de meu avô, acariciando os cabelos quando eu era criança. Recordei que meu genitor, meu pai, Laerte, né, sempre aludia ao desejo de meu pai com referência à minha pretensão acadêmica. Ou seja, o avô sempre pediu ao pai Laerte para matricular na faculdade de medicina e deixou dinheiro para isso. Ele lembrou de tudo. Tudo aquilo que o avô falou, ele pensou lembrar. Do avô acariciando os cabelos, lembrava que sempre pedia ao pai Laerte para montar ele na faculdade, que deixaram o dinheiro, etc, etc. Pensei nos longos, esse André Luiz narrando, a emoção que estava no seu coração. Pensei nos longos anos que o mísero teria gasto. 40 anos, gente. 40 anos naquela região, imagina, de sofrimento e dor. Louco.
agarrando as ideias da posse financeira com as mãos cheias de lodo, pensando que era ouro, com medo de perder, com medo da posse, etc., com medo de alguém roubá-lo. Compreendi a extensão do meu débito para com ele. Eu tinha um débito afetivo e material muito grande de André Luiz para com ele, porque ele sempre foi carinhoso, deixou recursos, pediu ao meu pai, né? Relativamente ao diploma de médico, que eu, aí outra confissão de André, que eu não souber honrar no mundo. Porque lembremos, gente, que André Luiz desencarnou como médico e André Luiz era materialista. Não soube honrar a medicina como qualquer outra profissão, tem um papel muito importante, ainda mais a medicina no começo do século, que dirigia poucos médicos, né? Você, na qualidade de médico, fez um trabalho extraordinário, André Luiz não tinha essa sensibilidade de fazer o trabalho. Segundo relatos, ele fazia muito pouco o trabalho de caridade, né? Desencarnou recentemente, mas chegou no mundo espiritual naquela condição que contou, que foi, não tinha méritos, porque não utilizou o recurso que Deus lhe concedeu. Desempenha bem a sua missão. Aí eles, tinha um grande débito para com ele, com meu avô, relativamente ao diploma de médico, que eu não souber honrar ao mundo. Dirigir súplice, olhar calderário. Lembra que ele se comunica pela telepatia, lembra? Olhar calderário? É. Rogando-lhe me perdoasse, mas eu não conseguia aguentar mais aquela situação, eu tinha que falar. Calderário, então, sorriu e disse, e entendeu tudo. Ou seja, Calderário entendeu que não dava para segurar mais, era o momento. Quem terá perdido de toda a expressão infantil se o próprio Cristo, supremo guia da terra, abriu, tenra os braços um dia no berço da manjedoura, você até Cristo fez, por que eu não podia fazer? Não seria eu que ia segurar naquela hora. Até Cristo abriu os braços à família quando nasceu, por que eu ia segurar aquelas coisas? Ele não tinha como fazer, disse ele, né? Tornando mentalmente o cenário da infância longínqua, disse ele, senti-me novamente menino naquela circunstância. Venci de um salto o espaço, de onde ele estava até onde estava o avô, que se separava, e ajoelhei a seus pés. Imagina, eu fico só imaginando a cena, gente. Dá para imaginar essa cena? Ele, de uma situação como essa, com o coração cheio de emoção, se ajoelha aos pés do meu desvelado benfeitor, que me observava, não está entendendo nada, mas observava. Agora, trêmulo e assustado. O que é que está acontecendo, Cláudio? O que é que está acontecendo? Cobri-lhe as mãos de beijos. Imagina, aquela criatura, 40 anos, abandonado, louco, diante de uma confissão como essa. De repente, aquele espírito iluminado se ajoelha aos meus pés, começa a beijar minhas mãos. Imagina, ele enlouqueceu, né? Ele aí não se entendia nada. E, erguendo para ele os olhos lacrimosos, perguntei, vovô Cláudio, pois o senhor não me conhece mais? Dá para imaginar, gente, um cenário desse? Dá para imaginar qualquer um de nós diante de uma circunstância como essa, a emoção, não só dele, notadamente do avô, que disse que ninguém lembrava dele, que tinha a única pessoa que tinha esperança que era André Luiz. Imagine essa cena dele abraçado ao avô, naquele ambiente de dor angustioso, e o grupo estava lá, que não conseguia ver nada, não conseguia ver André Luiz. Só via lá a conversa do avô, abraçado, que não sabia quem era, conversando, etc. Ouviu todo aquele relato, mas a turba não via André Luiz. Nada. Nem Calderaro. Não entendia. Achava que era uma loucura de Cláudio, né? Imagine só. Não me conhece mais, vovô, disse ele. Aí disse aqui, André Luiz. Impossível, impossível, disse ele, seria descrever o que se passou. Eu imagino. Nem com André Luiz, e muito menos com o avô. A alegria, a emoção, um encontro inesquecível, não tenho nem dúvida. Ele nem tentou descrever o que aconteceu, né? Esqueci por momentos os estudos. Que estudos, gente? Que eu estava fazendo, os apontamentos para escrever esse livro. Esqueci por momentos. Algo pessoal foi muito maior, explodiu meu coração ali. Não dava para pensar em nada ali no centro, socorrer aquele velhinho que estava ali, que era meu avô, numa situação angustiante. Esqueci os estudos que me impuseram a fazer para escrever o livro, os apontamentos. Esqueci os quadros daquele ambiente. Que ambiente? Aquele ambiente dantesco, de angústia, de dor. Não, ele esqueceu, tudo estava ao lado. O importante era salvar o avô que estava numa situação como aquela, né? Que provocaram curiosidade e pavor. Que curiosidade e pavor? Dos que estavam vindo. Aquela turba de velhinhos que estava ali, loucos, ficaram apavorados com aquela converseira imensa do avô com quem que eu não conseguia ver. E do gesto e da emoção do avô, todo mundo ficou apavorado, uns e curiosos, outros. O que está acontecendo? Né?
Meu espírito respirava, disse André Luiz, o reconhecimento sincero e o amor puro que ele sentia pelo avô. E enquanto as míseras entidades emuradas na usura gritavam, o grupo que estava lá com o Cláudio, que não entendiam nada, gritavam, estavam gritando que ele estava louco, etc., e uns angustiados, outros com medo, porque o Cláudio estava conversando com alguém que ele não conseguia enxergar, nem ouvir a voz, né? Revoltado, muitos caras revoltados, porque eles achavam que Cláudio estava inventando alguma coisa, algo assim, né? Revoltado uns, e outros riam, na galhofa, né? Riam, ele está maluco, esse maluco, que história é essa? Incapaz de compreender a cena improvisada. Incapaz por quê? Porque ele não viu nem André Luiz, muito menos Calderaro, ele nem viu. Então, não tinha como entender a cena como aquela. E logo que eles estavam loucos aí, que não conseguia entender. Eu, de André Luiz, amparado por Calderaro, o Calderaro naquele ambiente, que também enxugava as lágrimas discretas, por uma cena altamente emotiva que é essa, né? Não resta dúvida, né? A lágrima discreta, diante da comoção que me assaltara o coração, eu imagino, sustentei meu avô nos braços, esquálido, louco, numa situação paupérrima, como se transportara louco de alegria. Imagina, a alegria não dá nem para medir, a alegria do avô de André Luiz também. Precioso fado, que me era doce e leve ao coração. Então, gente, veja que coisa linda. O amor de Deus. Deus assiste o homem pelo homem. Olha que coisa maravilhosa. André Luiz fora aquele ambiente pegar apontamentos para o livro. Entretanto, ele só foi àquele ambiente e encontrou o avô porque estava no momento de despertar. E ele, além de pegar e trazer apontamentos importantíssimos para o livro, foi ele o portador. Exatamente do resgate do pai daquele ambiente, do avô daquele ambiente terrível. Meus irmãos queridos, ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer nesse capítulo tão interessante, tão importante, que traça um perfil das criaturas, do perfil das criaturas e também daquele ambiente terrível do umbral intermediário? Se não ficou nenhuma dúvida... Foi tudo bem. Nossa, muito claro, muito claro. Que bom. Então, queria demais agradecer a companhia amorosa de vocês. Espera aí, Antônio. Lopes quer fazer uma pergunta. Pois não, meu bem. Eu tenho uma dúvida. Como é que André Luiz reconheceu o avô? Bom, reconheceu o avô por algumas questões. Primeiro, ele conheceu a voz, quando falou a voz. Segundo, as feições que ele também conheceu. E a prova foi quando alguém disse o nome dele. Aí ele não teve dúvida. Cláudio. E depois ele perguntou, você Cláudio, tal, Cláudio, que mora na fazenda tal. Então, quando bateu todas as informações, não teve dúvida. A voz era igual, as feições eram igual. E quando disse o nome, ele confirmou com o avô o nome, onde ele morava, mora na fazenda, etc. Tá certo, querido? Tá certo? Ah, sim, entendi. Mais alguma dúvida? Não, foi perfeito. Muito claro. Ela disse que quer acompanhar, que ela vai... Ah, que maravilha. Dia 18 ela vai para Santa Catarina, mas aí eu mando o link. Maravilha. Então, meus irmãos queridos, queria agradecer demais a companhia. Obrigado, viu? É uma honra. A alegria é nossa. Agradecer pela companhia maravilhosa de vocês. Desejar uma semana de muita luz e muita paz. E que possamos estar juntos na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir, tá bom? Fique com Deus. Deus quiser. Paz para todos.